Lula diz que cassação de Moro pode ser um erro político. E essa notícia aqui é do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Ele disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva surpreendeu interlocutores. Na semana passada, ele defendeu mais de uma vez que tirar o seu ex-algoz, o Sérgio Moro, do Senado Federal, pode ser um erro político. Segundo Lula, ele diz que ele não entende por que esse movimento todo para caçar o Moro e disse que ele caçado pode ser eleito, ele sendo caçado, pode ser eleito alguém da extrema-direita, bem mais atuante. Segundo Lula, o ex-juiz federal não representa tanta importância assim para ter tanta essa tentativa, né, de tirar ele definitivamente da política. Lembrando que o ex-juiz federal ele vai ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná no dia 1º de abril. Eu quero iniciar aí com o nosso amigo Vitor Ramalho, suas considerações. Você acreditou alguma vez na sua vida que Lula ia defender Moro? Pô, Marcelo, ele não está defendendo o Moro por convicção, não está defendendo o Moro porque ele gosta do Moro. Na verdade, a gente lembra até tempos atrás de que ele prometia a interlocutores que ele ia dar Enfim, ele ia ter o retorno dele para a política e fazer o que ele tinha que fazer, mas é uma questão meramente política, né? O Lula sabe que, no contexto atual, a cassação do Moro, ainda que não tenha relação direta com ele, né? Até porque são poderes independentes, o judiciário julga uma questão que não tem nada a ver com o presidente da República, mas ele sabe que pegaria mal, ajudaria a alimentar um discurso de que há uma perseguição política do Lula com seus algozes, então ele quer evitar esse tipo de situação. Tem também a questão de que, numa eventual eleição suplementar, que eu acredito que possa ocorrer, apesar do processo estar tramitando de forma mais lenta do que o esperado no ano passado, numa eventual eleição suplementar, nas opções que nós temos aqui no Paraná são realmente de pessoas que aparentam ser um pouco mais radicais à direita nesse espectro político, né? O Moro, embora ele seja um representante desse setor, ele é um cara que hoje, né, nesse momento, ele está um pouco mais ponderado com as palavras, né? É um personagem que não aparece muito na mídia, né? Ele tem evitado os holofotes desde que começou a tramitar esse processo de cassação no TRE. Então, sim, essa fala do Lula tem sentido quando ele diz que pode vir outra pessoa, outro personagem, né? A gente discute aí a possível eleição da Rosângela Moro, que é uma personagem mais atuante. A própria Michelle, nós discutimos sobre a questão da provável transferência de domicílio eleitoral dela para o Paraná, para concorrer a essa vaga. Então, tudo dentro dos conformes. Acho que se a questão do Moro, se ele conseguir se manter no cargo como deseja o Lula nesse momento, acho que pode ser algo que vai ser menos impactante para ele, Marcelo. Obrigado, Vitor. Regiane, você também quer tentar explicar essa defesa do Lula em relação ao Sérgio Moro? Realmente é uma defesa, né? Mas conforme a gente falou a semana passada ali, dessa grande interrogação que se tornou, né? O que vai acontecer para frente, desde essa proximidade do Moro, dessa mudada dele na personalidade, eu posso dizer assim, eu acho, na dinâmica e na conduta dele, do que a gente observa aqui fora, né? Do que é passado para a gente aí, levantou-se, sim, uma certa interrogação, não só sobre minha cabeça, mas acho que da grande maioria das pessoas que estão aí participando do lado político ativamente, né? Que somos nós aqui, telespectadores do mundo político. Porque tem gente que diz que não gosta de política, apesar de que a política nos move o tempo inteiro. Mas eu gosto dessa possibilidade aí, citada da Rosângela Moro vir. Não acho, sinceramente, que ela seja uma pessoa forte para se candidatar e chegar a ganhar caso o marido dela seja cassado, né? Mas, dentro dessa possibilidade aí, começa a se levantar mais mulheres, né? A própria Michelle Bolsonaro e tudo mais. Todas aquelas que foram colocadas ali, a Gleisi chegou a ser colocada também na fila para a candidatura. Então, se veja, levantam-se mais nomes femininos ali. Dentro da linha que o nosso atual presidente falou, ou pelo menos o que foi passado para nós, que ele teria dito que a direita fortalecida entraria, teria uma possibilidade maior, já que o Moro não estava agindo ativamente lá dentro. Eu não sei se realmente segue isso daí, né? Porque a gente tem que lembrar que quem elege é o povo.
né, através do voto. Então, eu acho que é mais especulação do que qualquer outra coisa. Edivaldo, especulação mesmo? Eu acho meio assim, estranho esse tipo de especulação, que não cita fonte, foi ouvido num grupo de jornalistas, imenso respeito pelo Lauro Jardim, titular da coluna Radar, da Veja, do Radar Online, extremamente qualificado, mas eu acho tão meio desnecessário, uma especulação tão fora da casinha, né? Eu entendo que, eventualmente, até o Lula poderia ter dito isso, porque o Lula tem uma percepção política, antes de ser só um cidadão comum quanto a gente. Ele vê um pouquinho além do horizonte. Lógico que ele vê riscos de se, por exemplo, uma Michele Bolsonaro ganhar uma representação ali no Senado, que hoje o Moro definitivamente não tem. É pálido, né, em função até dessas denúncias, está extremamente acuado dentro do Senado. Fez até afagos com o Dino, né? Sim, ele tentou até uma aproximação, uma foto manjada, né? Uma foto organizada para ser a foto, para causar. Na verdade, não havia nenhuma aproximação ali. Armou a foto, posicionou o fotógrafo e se tirou a foto. É outra coisa, nós já combinamos aqui sobre semiótica, semiologia. O nosso colega lá gosta muito também dos significados e significantes. Mas vamos lá, eu acho que nesse momento o Lula faz um comentário, né, em sendo verdade, vamos deixar claro, porque é só especulativo, eu ouvi, né, segundo um relato de um grupo de parlamentares políticos que, de repente, podem até ser de direita. Assim, fica tão flácida, tão frágil esse tipo de comentário, porque eu sempre lutei contra isso. É um empresário de Maringá está envolvido, sabe? Essa coisa assim não fica, não é muito frágil. Mas, em se considerando verdadeira, o Lula está pensando tão somente e unicamente no aspecto político, dos riscos que o governo dele, né, já tão dividido, já tão complicada essa negociação com o Senado e com o Parlamento, possa piorar à medida que você coloca alguém ali mais de direita, né, mais alinhado, com uma voz mais ativa, uma voz que de fato repercute, lembrando que o Moro é rejeitado pelos bolsonaristas, né? Até em função dos episódios que ocorreram ali durante a eleição. Então, você troca alguém que não tem voz, é meio insignificante dentro do Senado, para uma voz que pode ser bastante significativa, né? Ou seja, a Rosângela Moro, o próprio Michele Bolsonaro, e a gente entra nesse debate aí da transferência do domicílio eleitoral da Rosângela Moro para o Paraná. Enfim, você tem aí uma série de desenhos acontecendo neste momento, e que o pensamento é essencialmente político do Luiz Inácio Lula da Silva, em se considerando verdade essas declarações, Marcelo. Carlos. Eu considero o presidente Lula um dos maiores, né, um dos grandes, para não dizer um dos maiores comunicadores do Brasil, e também o considero um grande ator político no sentido de fazer a leitura depois do Silvio Santos, do arranjo. Ah, sim, falei um dos. E depois, porque ele consegue fazer essa leitura, né, dos esquemas da política. E também respeito muito o Lauro Jardim como jornalista, porque ele realmente tem informações sempre muito antecipadas e privilegiadas, né, e a gente constantemente acompanha isso e fala sobre muitas coisas que o Lauro Jardim acaba relatando nos seus artigos. Mas eu gosto porque o Lula ele quis dizer com o que ele falou que o senador Sérgio Moro é praticamente um peso morto, né? Aspas para Lula, aliás, aspas para o Lauro Jardim. Mas uma né? sensação um senador temos, né, com pouca influência no Congresso e que não valeria a mobilização da cassação do seu mandato. Não vale a pena nem caçar o mandato dele. Obviamente. É uma alfinetada brava, né? Isso. Não, tipo, eu tô nem aí para você. E com medo também de que isso favoreça a extrema-direita e uma eleição suplementar para suprir a vaga do ex-juiz. Aqui eu senti um pouco de insegurança. Existe realmente um medo de que, obviamente, possa ser eleita a Michele Bolsonaro ou a Rosângela, né, do Sérgio Moro. Ou, eventualmente, até o próprio Paulo Martins também, que foi muito bem votado na última eleição. Ou, às vezes, existe apenas uma vírgula. E a isso nós damos o nome de interpretação de texto. Sim. Mas parabéns, seu Carlos Henrique Torres. Muito obrigado, mestre. Estou aprendendo contigo. Muito obrigado. Eu também sou sociólogo. Às vezes não é nada disso do que foi dito. Estamos totalmente né? por fora, até o Jardim. Eu ia falar Silva Jardim. Lauro.